Olá, que tal? Almighty, Todo-Poderoso, ó ser humano. Eu faço atendimentos individuais e muitas e muitas vezes, aparecem questões que são sanadas com alívio, paz e harmonia, com muita facilidade, se a mente que busca conseguir sair da esfera do julgamento. O tal do julgamento. Eu vivo na minha realidade e gosto de falar de mim, não por vaidade, mas porque aqui nesse canal e na minha vida e na minha fala, eu sempre trato da minha própria experiência e não de uma teoria e nem falando da vida de outra pessoa que acessei lendo um livro ou qualquer coisa. Eu falo a partir de mim mesma, do que se deu e que se dá, através de mim, através da Anitta, que sou eu, diariamente. Eu nessa jornada de monoparentalidade, percebo que o quanto o julgamento é cruel com mulheres que se percebem nessa condição. E muitas das vezes, como o meu caso, não foi uma coisa que eu quis porque defendo uma bandeira de feminismo que massacra o masculino e que não enxerga exatamente o contrário. É por enxergar a harmonia, os direitos e deveres e o lugar de cada um. É que fui posta nesse lugar, que não é confortável, que é pesado e não é bonito para ninguém. E sinto sim, vivi inclusive recentemente. E vivo constantemente aqui. Recentemente eu soube que aconteceu, mas quantas outras vezes acontecem que não chegam até mim e que eu não fico sabendo, mas é algo constante. E vindo de mulheres também, eu não estou falando só de homens, vindo de mulheres, muitas mulheres. É um lugar de muito apedrejamento social, de inúmeras formas, das mais inimagináveis formas. E recentemente eu soube, né? Chegou até mim um julgamento que foi feito sobre a minha pessoa. De uma pessoa que precisava me abordar de alguma forma, mas se sentiu ameaçada, se sentiu tolhida, no caso do sexo masculino, por me achar muito fortuna, por me julgar muito dona de mim. E, ela é daquelas, eu prefiro não falar com ela, porque ela é daquelas que bate no peito que não precisa de homem. Essa pessoa não sabe nada sobre mim. Inclusive, se você chegou até esse vídeo, é de você mesmo que eu tô falando. Um beijo. E estamos em paz. O quanto a gente se coloca em lugares não saudáveis, em lugares que não nos permite experimentar e vivenciar a vida da forma neutra e natural, espontânea como ela é, pelo julgamento que a gente faz das outras pessoas. O quanto a gente julga as outras pessoas. Julgamento não é condenação. Quando eu condeno, eu também estou julgando, mas aí eu estou condenando, vai além do julgamento. O julgamento é formar opinião sobre qualquer coisa. Aqui eu estou expondo um caso particular, específico, pessoal, sobre pessoas. Mas quando eu julgo coisas, situações, lugares, eu interrompo o fluxo da vida. Eu crio uma camada de preconceito. E eu impeço que as coisas se desenrolem e que a vida se dê de uma forma mais harmoniosa. Eu não consigo impedir que a vida se dê. A vida vai se dar. Eu querendo ou não, eu julgando ou não. Você querendo ou não, você julgando ou não, a vida vai se dar. Porque o curso da vida é se dar. A vida, ela se dá. Independente do que você faz, do que eu faço. Ela é muito maior do que nós. A gente não tem o poder de interromper o fluxo da vida. De uma forma ou de outra, ele vai se dar. Na dor ou no amor, ele vai se dar. Mas quando eu me coloco num lugar julgador,
Quando eu me coloco num lugar preconceituoso, eu travo o fluxo de harmonia da experiência, não só humana, de toda ela. Se eu chego no ponto de condenação, eu fui além do julgamento. Julgar é formar opinião sobre qualquer coisa, sobre a aparência das coisas. Opinião boa ou opinião ruim? Você que está aí nessa cabeça presa na dualidade, que fica querendo saber se eu estou falando de bom ou mal. Eu nunca estou falando de bem, de mal, de bom ou mal. Eu estou falando do meio. Eu estou no meio, eu estou no centro, Anitta. É daqui que eu falo. Por isso que às vezes é difícil de acessar a simplicidade e a profundidade do que é dito aqui. Toda vez que eu formo opinião, seja ela boa ou ruim, eu julguei aquilo. Eu cristalizo aquilo. E aquilo não tem mais espaço para se mostrar na sua real natureza. E aí eu categorizo e coloco as coisas em caixas, as pessoas. E às vezes eu mesmo estou me impedindo. Eu mesmo estou me impedindo de falar com alguém que abriria uma porta enorme para mim. Ou de acessar um lugar que seria imensamente recompensador. Ou onde eu teria um aprendizado enorme. O coração puro e ingênuo abre portas, porque não tem preconceito, porque não julga e por isso não teme. Só aquele que está desprovido do julgamento tem coragem de não temer. Porque quando eu não formo opinião, quando eu não julgo, quando eu não crio um pré-conceito sobre algo, automaticamente eu vou com o coração aberto para ver o que tem. Porque eu não faço ideia do que é. Eu não faço ideia de como é. Eu não faço ideia de quem é. E aí eu fica vivo em mim, essa curiosidade de criança, esse coração ingênuo, que é a chave para acessar a Deus, que é a chave para acessar a pureza e a divindade da experiência da existência. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, todo poderoso ser humano, cada cabeçada que você dá é uma oportunidade que você perdeu de ser ingênuo, de operar a partir da pureza do seu coração e de olhar uns para os outros apenas como manifestações divinas experimentando a existência. Sem formar opinião, sem julgar, com coração puro e aberto. Como um pássaro que tem fome e você oferece comida. Porque nós mesmos estamos destruindo tudo. E olha que belezinha, eles vêm pedir ajuda pra gente. Ou eles vêm ajudar a gente. Eu prefiro enxergar assim. Não é a gente que está ajudando eles, são eles que ajudam a gente a acessar essa pureza, a compaixão, a solidariedade. O ser humano é a espécie mais miserável que pisa nesse planeta. Mais prepotente, mais arrogante, nenhuma é. Tanto quanto nós. Quantas opiniões você forma sobre as pessoas, sobre as coisas, os lugares, as situações, as condições de vida que cada um leva. Que não necessariamente foi uma escolha. A vida pode ter levado essa pessoa a estar naquele lugar. E não necessariamente todo mundo está levantando uma bandeira de alguma coisa. O ser humano vive em guerra, porque julga. O ser humano vive em conflito, porque categoriza. Porque quer achar quem está certo e quem está errado. Porque quer ter razão.
porque não sabe transitar pela vida com o coração aberto, puro, como de uma criança. E é por isso que você vê, e eu vejo, todos nós vemos tudo o que acontece no mundo. Guerra, conflito, desafeto, desamor, confusão, ninguém se entende. Ninguém se abraça, é tudo superficial e hipócrita. É tudo extremamente superficial e hipócrita. E a base disso está no julgamento. São 8 bilhões de habitantes no planeta. Se cada um cuidar da própria vida com extrema responsabilidade e der conta de cada mínimo detalhe que precisa da sua responsabilidade na sua própria vida desde o seu pequeno núcleo, todas as vidas estarão sanadas. Porque não vai haver abandono. Porque não vai haver tempo para cuidar da vida do outro, para julgar a vida do outro, para criar uma opinião sobre a vida do outro, para querer mostrar ou aprovar algo para o outro ou sobre o outro. Porque se você começa a tomar conta da sua vida de uma forma extremamente responsável, e aqui eu não estou falando só de pagar boleto, eu não estou falando só de matéria, eu estou falando do que você sente e do que você pensa. Se você se compromete genuinamente com isso, com as suas ações, com as suas palavras, não tem tempo para mais nada. E esse é o caminho da iluminação. Quanto mais altamente responsável você conseguir se tornar pela sua própria vida, a ponto de servir, a ponto de estar apto a servir. Não para ficar milionário em um ano, não para fazer 100 mil reais em 7 dias. Servir porque é sua obrigação servir. Servir porque é para isso que estamos vivos. Não para modular uma teoria num curso e sair vendendo por aí, se intitulando mestre de alguma coisa. E arrebanhando pessoas. Se cada um se dispuser a ser honesto o suficiente consigo mesmo, todas as vidas estarão salvas. Todos estarão assistidos uns pelos outros. Mas para isso precisa parar de julgar. Precisa acordar. Parar de formar opinião. Fazer o que precisa ser feito. Assumir o que precisa ser assumido. Limpar a hipocrisia. Limpar a hipocrisia. Tirar essa mascarazinha. Abaixar um pouco a música do bailinho do ego, que às vezes é ensurdecedora. Só assim, com a mente limpa, você vai ser capaz de enxergar a divindade se manifestando em todas as coisas. Desde que o mundo é mundo. As aparências. Desde que o mundo é mundo, não. Desde que o ser humano chegou no mundo, né? Quem faz isso é o ser humano. As aparências, o julgamento, a necessidade de aprovação, de pertencimento. Essa parafernália humana que se vê. É um baile infinito de miséria. Um troca-troca de máscara sem fim. Um adormecimento alienado. Que mantém o ciclo da ilusão vivo. E que destrói corações a cada dia. A porta da saída desse baile infernal está disponível a todo tempo, a todo momento. O quanto você está disposto a assumir a sua parte para que esse baile esteja torando.
O quanto você está disposto a parar de julgar, a dar uma oportunidade de ser visto e enxergar. Só é visto quem tem condição de enxergar a si mesmo e aos outros. O quanto você contribui para a miséria que o ser humano foi programado. Ele é programado para ser um idiota. Se você entra no automático, você é um idiota e nem percebe. O quanto tem de disposição em você que está aqui ouvindo esse vídeo. Se você está ouvindo esse vídeo é porque você está buscando a iluminação ou algo parecido. Pelo menos você está buscando a paz, a felicidade, Deus, seja lá o nome que você quer dar. Alguma coisa você está buscando aí, né? Senão você nem tinha chegado até aqui. O quanto você está disposto a soltar todas as coisas às quais você acreditou. Todas as bandeiras que você ergueu. Todos os dedos que você apontou. Todas as vezes que você foi covarde. Todas as vezes que você foi um opressor. Todas as vezes que você podia ter agido e não agiu. Todas as vezes que você podia ter ficado quieto e passou feito um trator. Todas as vezes que você não conseguiu ficar no meio. Existe um jeito de viver em festa. É real. Mas precisa pagar o preço. Você está disposto? É tudo muito mais simples do que parece. É tão simples que a mente humana não consegue acessar, ela complica. Porque ela quer respostas. Porque ela quer teoria. Porque ela compara. Porque quer ter razão. Quem é mais que quem? Quem falou o quê? E quem não sei o que lá. Yeah. Esse baile não tem fim. Fica quietinho. Você consegue ficar quietinho. Existe um silêncio dentro de você, que é quem você é. Esse silêncio não é o hiato entre uma coisa e outra. Esse silêncio é algo constante, que quer você veja ou não, ele tá ali. Quer você pense ou não, ele tá ali. Quer você durma ou esteja acordado, ele está ali, é isso que você é. É esse lugar que eu tô te convidando pra encontrar dentro de você. Dentro de você. Você não precisa ir pro Machu Picchu, nem pra Índia, nem no ritual, nada. É aí dentro da sua casa. É dentro de você. Breathing. Mas pra isso você vai ter que parar de julgar. Os encontros estão acontecendo no Zoom, online e ao vivo. Você tem acesso a eles no link que está aqui na descrição, pelo canal do Telegram. Todos são bem-vindos. O acesso é gratuito. Se você quiser colaborar, aqui na descrição também tem o e-mail que é a chave Pix, para você colaborar com qualquer valor com esse canal, com os encontros, ou seja lá com o que você julga ter recebido. Simbora, Todo-Poderoso. Um beijo.